Tem gente que te fere e ainda espera que você sorria. Gente que te diminui, te trai, te ignora e quando você se afasta ou silencia, ainda fazem cara de surpresa. Mas o que poucos entendem é que o silêncio não é covardia. O silêncio é uma forma de resposta, é preparação, é poder. Você não precisa se justificar, não precisa provar nada e definitivamente não precisa se vingar com as mesmas armas. Quem te feriu vai sentir, mas não do jeito que eles esperam. E se esse tema faz sentido para você, aproveita esse momento. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não grita por mudança. A gente constrói ela em silêncio. A cada vídeo, você ganha uma nova lente para enxergar o que está acontecendo e mais força para fazer o que tem que ser feito. E se esse conteúdo já tocou em algo aí dentro, deixa o like. Isso mostra que você está escolhendo a própria evolução, sem plateia, sem vingança barata. Só você, sua consciência e um caminho mais forte. Tem pessoas que te ferem e acham que escaparam, mas não escaparam. A vida tem um jeito silencioso de cobrar o que precisa ser cobrado. E você não precisa sujar as mãos para isso acontecer. Na verdade, quanto mais limpas suas mãos estiverem, mais clara será a diferença entre você e eles. Muita gente acha que calar é ser fraco, mas é justamente o contrário. O silêncio é o escudo de quem já entendeu que gastar energia com quem não merece é como tentar apagar fogo com gasolina. O estoicismo ensina: não é o que fazem com você que importa, é o que você faz com isso. E talvez você esteja exatamente nessa fase, tentando lidar com feridas que ninguém vê, tentando manter a postura mesmo depois de ter sido desrespeitado, tentando seguir a vida mesmo depois de ter sido machucado por quem você mais confiava. É difícil, mas é aí que nasce o verdadeiro poder. O que ninguém te conta é que a melhor resposta para quem te feriu não é provar nada, é viver tão bem, tão em paz, tão acima daquilo que te machucou, que o simples fato de você continuar já se torna uma afronta. O ser humano que se recusa a devolver na mesma moeda começa a operar em outra frequência. Enquanto eles esperam o grito, você oferece silêncio. Enquanto esperam o escândalo, você aparece sereno. Enquanto te esperam no chão, você surge mais forte, mais alinhado, mais consciente. Isso é estoicismo. Isso é controle interno e isso é o que realmente assusta quem tentou te quebrar. Muita gente vive sedenta por respostas, por vingança, por explicações, mas nem todo mundo merece entender por que você se afastou. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir o que você tem a dizer. E acredite, o tempo faz isso por você. Quem te feriu vai sentir, mas não porque você vai expor, atacar ou descer ao nível de quem te machucou. Eles vão sentir porque enquanto eles continuaram iguais, você cresceu, evoluiu, seguiu. Você sabe qual é o maior castigo para alguém tóxico? É perceber que perdeu o acesso à sua energia. É assistir você brilhar de longe, sem poder mais te tocar, manipular ou apagar. A melhor vingança não é o contra-ataque, é a ausência, é o silêncio, é a evolução. Imagine o seguinte: alguém te machuca esperando que você se rebaixe, mas você, em vez disso, se cala e trabalha em si. Silenciosamente, você reconstrói sua mente, fortalece seu espírito e segue crescendo. Um dia, essa pessoa olha para você e já não te reconhece mais, porque você já não está mais lá. Nem física, nem emocionalmente. É nessa hora que quem te feriu sente. Não porque você fez algo, mas porque você se tornou alguém que não pode mais ser ferido da mesma forma. Você já percebeu que o verdadeiro impacto vem quando você muda e não avisa, quando você se afasta e não explica, quando você não gasta uma gota da sua energia tentando provar seu valor para quem nunca enxergou de verdade? Sabe por que isso funciona? Porque o ego deles queria uma reação. Eles queriam te ver perdendo o controle, queriam ver que te atingiram, mas você não entrega isso. Você se recolhe, respira e se reconstrói. É nesse silêncio que nasce a verdadeira transformação. A filosofia estoica ensina: o que depende de mim, eu cuido. O que não depende, eu solto. E esse ensinamento simples muda tudo.
porque te mostra que você não precisa vencer cada discussão, você só precisa vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo significa dominar os próprios impulsos, deixar de se importar com a aprovação alheia e focar 100% na sua evolução interior. Quem te feriu pode até rir hoje, pode até parecer que venceu, mas o tempo expõe. O tempo mostra quem era real e quem era máscara. O tempo entrega tudo, e o estoico sabe esperar. Cada dia que você escolhe, o silêncio é um tijolo na construção de uma versão mais firme de si mesmo. Cada vez que você recusa o jogo da vingança, você se aproxima mais da sua liberdade emocional. E mais cedo ou mais tarde, quem te feriu começa a perceber que perdeu algo que nem entende completamente. Perdeu acesso à sua presença, perdeu o privilégio de conviver com sua energia, perdeu a chance de fazer parte da sua história, e esse vazio dói, mas não em você. A pessoa que te machucou vai sentir, não porque você devolveu o golpe, mas porque você tirou dela o direito de continuar te atingindo. E você segue, com mais clareza, mais consciência e mais serenidade. Você segue se tornando alguém tão completo que nem reconhece mais quem um dia aceitou migalhas, quem se calou por medo, quem perdoou o imperdoável só para não perder alguém. O estoico moderno não quer provar nada. Ele quer viver com verdade. Ele não quer se vingar. Ele quer se libertar. E a liberdade começa quando você entende que certas dores não precisam ser revidadas. Elas precisam ser transcendidas. Por isso, quando a vontade de responder bater, respira. Quando o impulso de se justificar aparecer, observa. Quando a raiva quiser dominar, escolha o caminho mais elevado. Você não precisa fazer barulho para causar impacto. O silêncio de quem evoluiu é muito mais alto do que o grito de quem ficou para trás. E quando alguém tentar te ferir de novo, você já não vai estar no mesmo lugar, nem mentalmente, nem emocionalmente. Porque quem trabalha a própria mente constrói um escudo invisível, mas inquebrável. Quem te feriu vai sentir, mas não do jeito que queriam. Vai sentir sua ausência, sua mudança, seu silêncio. Vai sentir que perdeu alguém valioso quando já for tarde demais. E você vai seguir calmo, fortalecido, em paz. Porque a resposta mais alta é não precisar mais responder. Mas há algo que você precisa entender profundamente. O que o outro faz diz mais sobre ele do que sobre você. Quando alguém te trai, mente ou te ataca sem motivo, isso não é reflexo da sua fraqueza. É o reflexo da confusão interna do outro. E quando você começa a enxergar isso com clareza, algo muda dentro de você. A raiva se dissolve, a mágoa perde força e você entende que o que doeu não foi o ato, foi a expectativa que você tinha. E isso é libertador. A dor mais forte geralmente não vem do que a pessoa fez, mas do que você achava que ela nunca faria. Esse é o choque que abala. Mas também é o momento em que você escolhe. Ou você vive preso à decepção, ou você usa isso como ponto de virada. E o estoicismo ensina exatamente isso. Transformar as dores em degraus. Usar a quebra da expectativa como alicerce da sua maturidade emocional. Porque no fim, o que importa não é o que fizeram, mas o que você fez com isso. Você não precisa que a pessoa peça desculpas. Não precisa que ela reconheça nada. Quando você amadurece emocionalmente, você para de esperar reparações. Porque a verdadeira reparação não vem do outro. Vem da forma como você se reconstrói, se reorganiza e se ressignifica. Enquanto eles continuam no ciclo de sempre, você se renova. E essa diferença é tão profunda que nem precisa ser explicada. Ela simplesmente aparece. Tem gente que te feriu e acha que está tudo bem. Mas lá no fundo não está, porque o universo tem um jeito silencioso de devolver o que precisa ser devolvido. E você não precisa torcer por isso. Você não precisa desejar o mal. Basta focar na sua construção.
Porque enquanto você sobe, a vida se encarrega de mostrar quem era real e quem era apenas ruído. Você não precisa acelerar o tempo, só precisa caminhar com firmeza. Quem não valoriza sua presença, um dia sente o peso da ausência. Isso não é frase de efeito, é lei natural. E o mais poderoso é que quando isso acontece, você já está tão bem resolvido, tão em paz com sua jornada, que nem sente vontade de olhar para trás. O ciclo se fecha sem esforço. O aprendizado se completa sem dor. E você segue, sem cicatrizes abertas, apenas com a sabedoria de quem entendeu. Não era sobre o outro, era sobre você. Às vezes, o silêncio é a única resposta que resta quando a maturidade encontra o desapego. Você olha para aquela situação, aquela pessoa, aquela injustiça e percebe que não há mais nada a ser dito, porque tudo que precisava ser dito foi ignorado e tudo que precisava ser feito já foi. O silêncio se torna sagrado e quem te feriu começa a escutar exatamente o que mais temia, o som da sua ausência. Quando você para de lutar pela atenção de quem te machucou, algo mágico acontece. Você libera espaço, espaço interno, espaço emocional, espaço mental. E esse espaço vira terreno fértil para o novo. Novas ideias, novas conexões, novas versões de si mesmo. O vazio que o outro deixou começa a ser preenchido por você. E quando você se preenche com presença verdadeira, ninguém mais tem o poder de te esvaziar. Algumas pessoas só entendem o valor do que tinham quando perdem. E tudo bem, porque sua função nunca foi ensinar com dor. Sua função foi ser verdadeiro. E isso você já fez. Se o outro não soube lidar, é sobre ele, não sobre você. O estoico entende que a verdade não precisa ser provada. Ela se sustenta sozinha, e cedo ou tarde, a ausência fala mais alto que qualquer discurso. Não é sobre mostrar que você venceu, é sobre não precisar mais provar nada. É quando você chega naquele ponto silencioso da jornada em que percebe que seu valor nunca dependeu da visão do outro. É quando você olha para trás sem rancor, sem vontade de dar o troco, apenas com a gratidão de ter passado por algo que te fez crescer. Porque quem se conhece não precisa se explicar. E talvez, nesse momento, alguém esteja te observando à distância. Alguém que te subestimou, que te ignorou, que te feriu. E agora vê você firme, focado, sereno, sem indiretas, sem vingança, só vivendo. Esse é o maior choque, porque quem te feriu esperava o caos, mas encontrou silêncio. Esperava fraqueza e viu crescimento. Esperava o fim, mas viu renascimento.